Seu Luiz Henrique, o senhor tinha que profissão na época? Eu sei que o senhor... Qual era a sua idade na época? 5 anos de idade. 5 anos de idade, sim. Então o senhor viveu mais o pós-64, né? 64, exato. Quais são as lembranças que o senhor tem da época? Na época era melhor do que hoje, ou hoje é melhor do que na época? Eu tenho pouca recordação da década de 60, eu era um garoto, né? Eu era um moleque. Eu lembro mais assim da época do Castelo Branco, aquele pessoal via muito, a notícia era muito raro, né, cara? Uhum. Então a recordação que eu tenho é essa. Na época dos militares, a segurança era mais seguro andar nas ruas, né, ou era menos seguro? Como é que em relação a hoje? Eu creio que pelo fato de eu morar numa cidade do interior na época, eu mudei para o Rio em 70, certo? Mas eu tive que servir em Taubaté, estado de São Paulo. E eu servi na época do Figueiredo. E o militarismo era rígido pra caramba nessa época. Eu creio que havia mais segurança. Tinha mais segurança nessa época? Mais segurança na época. Em relação ao respeito ao país, era mais respeitado o país ou menos respeitado? Eu creio que sim, havia mais respeito, né? Eu creio que sim. Saúde, como é que era a saúde naquela época em relação a hoje? Bom, eu na época nunca tive problemas de precisar de um posto de saúde, de um hospital ou coisa parecida. Mas eu não posso falar. Mas agora, quando eu precisei, que eu sofri um acidente há 16 anos atrás, eu precisei usar, cara. E eu não tinha plano de saúde, não tinha nada. Foi um sacrifício, hein? Passei o maior sufoco no hospital público. Entendo. Quais outras lembranças que o senhor tem em relação à família? Hoje a família, ela é mais valorizada ou menos valorizada do que aquela época? Olha, na época eu acho que era mais valorizada, que o meu avô, os meus avós, nós era tratado com benção, benção avô, benção pai, essa coisa toda. Hoje não existe mais isso, né? Entendo. Eu creio que naquela época tinha mais essa cultura, né? Em termos de educação nas escolas públicas, né? Era mais eficaz a educação na escola pública, eu creio. Eu estudei no colégio público e era quando o professor entrava, a gente se levantava, tinha essa coisa toda, né? Aquele negócio de cantar o hino, né? Cantar o hino, exatamente. O senhor gostava dessa época? Eu sou dessa época, eu tava o hino nacional, o hino a bandeira. E o que o senhor acha? Que a educação hoje em dia é mais eficaz ou naquela época era mais eficaz? Naquela época eu acho que era mais eficaz. Gostava dessa questão de entrar e cantar o hino? O senhor se sentia bem com isso? Tudo mais, isso se o senhor pudesse voltar nessa época, o senhor voltaria? Eu voltaria. O senhor gostava dessa época? Eu gostava dessa época. Tá ok. O senhor quer mandar algum recado para o site Pátria Amada Brasil? Olha, que a Pátria Amada Brasil possa trazer para os jovens de hoje, essa mentalidade que nós tínhamos na época do passado, né? Que eles possam entender melhor o que a gente tinha naquela época, porque era muito bom aquela época. Tá ok, então. Tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau.